Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. E olha, no programa a gente vai conversar sobre um assunto muito importante com os hematologistas, o Dr. Daniel Dias e a doutora Camila de Pádua. A gente vai falar sobre as doenças do sangue e as novas tecnologias para combater esses problemas que são diversos. Todas essas doenças exigem, claro, muita atenção. Mas a boa notícia é que se elas forem diagnosticadas a tempo, no início, elas podem ser tratadas e devidamente controladas. Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Então vamos lá falar sobre o sangue, um papel importantíssimo que o sangue tem no nosso organismo. A gente literalmente não vive sem sangue, a gente precisa de dar sangue para continuar a vida. Além da função de transportar o oxigênio, nutrientes para os tecidos, ele garante também que o dióxido de carbono seja levado para os pulmões, coisa fundamental, e também os hormônios, para que os hormônios possam agir com toda a plenitude. Mas existem fatores diversos que podem causar problemas em toda essa circulação. E a gente vai falar sobre isso aqui com a doutora Camila de Pádua. Vamos falar sobre muitas coisas interessantes relacionadas ao sangue. Temos dois grandes especialistas hoje aqui conosco. Vamos começar com a doutora Camila de Pádua, que é médica hematologista do Grupo Oncoclínicas. Bem-vinda, doutora. Obrigada. De Diamantina para o mundo agora. Isso mesmo. Que cidade linda. Meu prazer. Abraço para Diamantina. Aquela fantástica representatividade da nossa mineridade. Isso né, mesmo, doutora? muito obrigada. Muito bacana. Vamos falar sobre, assim, a gente lida com o sangue, com algo tão fundamental, como se fosse algo que está ali funcionando maravilhosamente bem, só que nem sempre é assim, né, doutora? Isso. A hematologia, então, é uma especialidade clínica que é muito diversa. A gente tem diversos campos dentro da hematologia, né? Então, a gente tem as 3 principais séries do sangue, que é a série vermelha, a série branca e as plaquetas. E a gente pode ter doenças relacionadas a cada uma dessas séries, que vão gerar diagnósticos diferentes, sintomas diferentes, tratamentos diferentes, né? A gente tem, por exemplo, a anemia, que é um diagnóstico bastante comum nos consultórios, não só de hematologia, mas de várias clínicas, e que a gente tem diversas causas para a anemia. Então, o diagnóstico de anemia é uma hemoglobina abaixo do valor de referência para o sexo e para a idade considerada do paciente, mas a gente tem que entender a causa dessa anemia para ela poder ser bem tratada, né? Então, uma coisa importante é que nem toda anemia o paciente precisa fazer reposição de ferro, porque apesar da anemia por falta de ferro ser a principal causa de anemia, ela não é a única. Então, a gente sempre tem que fazer o diagnóstico da causa da anemia para ela ser tratada corretamente. Anemia é algo que assusta principalmente as mães, tem aquela consulta, Isso. Deixa eu ver aqui como é que está o olhinho. Isso funciona? Sim, a palidez cutânea, né? Quando a gente tem uma anemia, uma falta da hemoglobina, a gente tem uma palidez cutânea, palidez das mucosas, porque o sangue fica mais branquinho, mais claro, não fica tão vermelho, né, como é o de costume. Para os adultos também serve? A gente pode fazer isso é algo que a gente pode fazer na rotina de todo dia, de cuidados? É um pouco subjetivo às vezes, né? Então, assim, mas pode ter às vezes o paciente, principalmente quando tem uma anemia mais aguda, os familiares, os amigos vão notar que o paciente ficou um pouco mais pálido de repente, mas essa é uma avaliação mais subjetiva. O diagnóstico confirmatório mesmo é através do hemograma do exame de sangue. Tem vários outros fatores, até a unha também, né, que pode indicar algumas coisas. Exatamente. Então a gente tem várias alterações no corpo, até por exemplo, a anemia por falta de ferro pode mudar o paladar da pessoa, isso a gente vê menos hoje, mas por exemplo, os crianças que têm deficiência de ferro grande, eles ficam querendo comer terra porque tem muito ferro, né? Então tem essas coisas interessantes aí em volta da anemia. Adultos também, né? Tem adulto que come filtro, tijolo, exatamente, porque são coisas ricas em ferro, então o organismo fica ávido por ferro quando falta ferro. Para as mulheres corpo. É uma atenção mais especial? Sim, com certeza. Então, mulheres, principalmente mulheres em idade fértil, ou gestantes, ou lactantes que estão amamentando, devem ficar atentas, porque são fatores de risco para ter anemia por falta de ferro, né? Principalmente
principalmente as mulheres que têm um fluxo menstrual muito aumentado. Então, às vezes, ocorre um desequilíbrio no organismo do tanto que está perdendo de sangue e, consequentemente, de ferro, para o tanto que a pessoa está ingerindo. Então, isso pode causar esse desequilíbrio que vai fazer com que o ferro fique baixo e, consequentemente, gerando anemia. Então, mulheres com fluxo menstrual aumentado, gestantes, lactantes, têm que se preocupar mesmo e têm que fazer exames para ver se precisa de fazer alguma reposição. A fonte de ferro mais conhecida, a carne, né? Isso. Tem muito conflito aí quando a mulher é vegetariana. Isso. Então, o que acontece? Realmente, nossa maior fonte de ferro é a carne mesmo, porque ela tem uma quantidade boa de ferro e tem uma quantidade de ferro que é mais facilmente absorvida pelo nosso organismo. A gente tem outros alimentos que contêm ferro, mas que às vezes são com uma absorção pior. Então, a carne é sim o nosso principal fonte de alimento de ferro. Então, os pacientes vegetarianos também têm que ter essa atenção especial, claro que não pode deixar de ser vegetariano por causa disso, mas tem que ter essa atenção especial e às vezes eles vão necessitar de alguma suplementação de ferro com comprimido, às vezes com reposição venosa, mas eles têm que ficar atentos. Couve também tem ferro? Sim, esses vegetais verdes, né, verdes escuros principalmente, também tem ferro. Doutora, agora também tem o outro extremo, que é o excesso de ferro, que também é prejudicial. Exatamente. Então, o que acontece? O ferro, em nosso organismo, ele tem um equilíbrio muito fino dessa concentração de ferro no nosso sangue. Justamente porque a falta do ferro faz mal, como a gente comentou, mas o excesso dele também pode ser tóxico para alguns órgãos, principalmente fígado, coração. Então, existe, por exemplo, uma doença que é rara, que é chamada hemocromatose hereditária, que, como o próprio nome diz, ela é hereditária, né, ela é familiar, em que a gente tem uma desregulação na absorção do ferro. Então, a gente absorve mais ferro do que o que precisa e isso aumenta a concentração de ferro no nosso sangue e faz com que a gente tenha essa possível toxicidade pelo ferro. Lembrar que esse diagnóstico, às vezes, é feito pelo exame de sangue, que a gente vê um aumento de ferritina, mas a gente tem que sempre lembrar que o aumento de ferritina, ele não necessariamente vai refletir um aumento real de ferro, porque a ferritina ela sobe também em outras situações clínicas que não o aumento real de ferro. Então, sempre vale a avaliação de um especialista para entender melhor quais são as causas daquele aumento de ferritina. A gente sempre discute aqui a questão da análise dos exames, né, hematológicos, os exames ali a partir daquele clássico exame de sangue, o hemograma. Né? Eles são muito universalizados quando a medicina caminha para algo mais particularizado. Existe um meio termo com relação a esses parâmetros que são muito genéricos para essa medicina mais particularizada? Porque a gente está falando, meu Deus, olha só, estou com deficiência de vitamina D, estou com deficiência de ferro, de vitamina C, e tudo o sangue está mostrando ali. Quando, na verdade, precisaria de um olhar mais específico para cada paciente. Exatamente. Então, o hemograma ele é um exame bastante rico, a gente consegue ter muita informação a partir de um exame simples que é o hemograma. Então, a gente deve olhar atentamente para ele, avaliar todos os índices de todas as séries. Então, às vezes, por exemplo, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, você pode ter um valor normal, mas na hora que você vai ver os subtipos, aqueles valores podem estar alterados. É a leitura. Né? Exato. Então, tem que ter uma leitura bem certeira ali daquele resultado. E as vitaminas da mesma forma, né? A gente sempre avaliar qual é o paciente, se esse paciente de fato necessita de uma suplementação, qual é o valor de referência, se tem modificação de valor de referência com relação à idade, ao sexo do paciente, para a gente fazer uma reposição realmente adequada e individualizada. Porque do outro lado existe a indústria dos remédios colocando à venda ali essa reposição na prateleira da farmácia com um alcance muito fácil. Exatamente. Por exemplo, a vitamina D, né? Não são todos os pacientes que vão precisar dessa reposição, né? Então, a gente tem os pacientes que têm mais fator de risco, a gente sempre deve avaliar. E é uma coisa até que a gente sempre questiona na consulta médica, principalmente nesses casos quando os pacientes chegam para a gente com aumento de ferritina, é se está fazendo uso de alguma suplementação. Porque às vezes faz uso de uma suplementação de ferro, né? Porque acha que precisa, e às vezes aí está a causa daquele aumento de ferritina. É o velho Dr. Google entrando em ação sem o respaldo, né? Porque o Dr. Google ele não responde, ele não dá a devolutiva, né? Não é individualizado, né? Não é individualizado, né? Agora, quando a gente avança para doenças mais comuns aí de sangue, a gente lembra sempre da questão do transplante de medula, de um problema que é muito conhecido da população de uma forma geral, que envolve mobilização social, que é o transplante, a doação de medula, né? Exato. Só explicar que a medula não é algo que tira do cérebro,
tudo, né, doutora? Não. Existe uma confusão muito comum com relação a isso. Exatamente. Então, a medula óssea, que é onde é a fábrica do sangue, ela fica dentro do tutano dos ossos, né? Então, não é a medula espinhal, que é essa medula do sistema nervoso central. Isso são coisas diferentes, é importante dizer mesmo. Então, realmente, o transplante de medula é uma modalidade terapêutica super importante para a hematologia. A gente tem cura mesmo de várias doenças com o transplante de medula. E quando a gente fala em transplante, a gente tem dois tipos de transplante. O transplante que a gente chama de autólogo, que é do próprio paciente, então a gente recolhe células do próprio paciente para depois devolvê-la. A gente faz uma quimioterapia com doses muito elevadas e devolve essas células. E o transplante halogênico, que é aquele transplante de outra pessoa para o paciente. E lembrar, né, que a gente pode ser doador voluntário, ou seja, não necessariamente precisa ser da mesma família. Então a gente tem doadores, né, do mundo inteiro que podem doar para pessoas do mundo inteiro. Bancos de sangue que são eficientes, aí fica bancos de medula, que também são bancos de sangue, né? Isso. Para o aviso também importante que fica é para que o doador de medula atualize os dados, O cadastro, exatamente. Porque quando você se cadastra, você colhe um exame de sangue comum e eles vão tipificar o seu HLA, né, que é o que a gente precisa ter compatível com o paciente, e vão guardar aquela amostra. O dia que aparecer um paciente com possibilidade de receber a medula, eles vão entrar em contato com o doador. Então, o seu cadastro tem que estar sempre atualizado para o banco conseguir achar aquele doador e, às vezes, salvar uma vida, né? Olha, eu já participei de um evento sobre campanhas para doadores e existia uma ideia comum assim de que os próprios médicos diziam que é mais fácil achar uma agulha num palheiro do que um doador compatível, muitas vezes, para um paciente que está precisando. Essa realidade, em pouquíssimo tempo, já mudou muito. Já mudou, né? Tanto porque as pessoas estão se cadastrando mais nos bancos de medula, né? Então, a gente tem, quanto mais gente, mais chance a gente tem de achar um doador compatível. E hoje, também com a modalidade diferente do transplante, que é chamado haploidêntico, a gente precisa de compatibilidade de 50% de uma pessoa da família. Então, o pai, ou a mãe, ou um filho, eles podem ser doadores se tiver 50% de compatibilidade. E isso é bastante comum quando se fala em familiares. Então, realmente, a gente conseguiu ampliar muito os possíveis candidatos a transplante com essa nova modalidade do haploidêntico. E qual é quais são as necessidades, né, que implicam no uso do transplante de medula? Para quais problemas? Diversos problemas, né? Então, as doenças neoplásicas do sangue, as chamadas leucemias, linfomas, existem algumas dessas doenças que vão precisar do tratamento com o transplante, que a gente chama em primeira linha, ou seja, às vezes o paciente faz uma quimioterapia, atinge uma remissão da doença, ou seja, a doença fica controlada, mas ainda assim ele vai precisar do transplante para poder consolidar aquela resposta, ou seja, para ele continuar em remissão da doença. Então, as principais indicações são as doenças neoplásicas da medula, leucemias, linfomas. A gente tem também doenças como a aplasia de medula, que é uma doença mais rara, mas muito grave, em que a gente quase não tem produção das células do sangue dentro da medula, e aí a gente põe uma medula nova, né? A gente enxerta uma medula nova e essa medula vai passar a produzir. Então, a gente cura o paciente mesmo com um transplante de medula, né? Então, são diversas indicações, tanto para doenças benignas. Hoje em dia, por exemplo, cresceu muito a indicação para pacientes com anemia falciforme, que é uma doença prevalente aqui no nosso meio, né, no Brasil. Então, a gente está crescendo cada vez mais o uso do transplante, que também promove a cura desses pacientes. Eu acho que para o médico, para o hematologista, deve ser um grande desafio a distribuição da informação sobre sintomas que indicam problemas no sangue, já que o sangue circula por todo o corpo. A própria importância do rim para o sangue também, coração nem se fala, mas aí a senhora falou dos linfomas, por exemplo, às vezes o diagnóstico é difícil. Linfoma é uma íngua que aparece? Exato, exatamente. Então a gente tem os gânglios linfáticos, né, que são aglomerados de linfócitos que a gente tem espalhado pelo corpo todo. Mas normalmente eles são muito pequenos, não palpáveis, não perceptíveis. E quando eles crescem, quando eles se tornam, o que a gente chama de íngua, né, que eles ficam grandes, pode acontecer por duas situações principais. Uma, para nos defender de alguma infecção, de alguma inflamação. É normal ter íngua. Exatamente. Aqui. Então, você tem uma infecção de garganta, às vezes dá uma íngua aqui no pescoço. Covid tem relação com íngua também? Pode ter, dependendo da localização, né? Mas é menos comum. Geralmente são mais doenças bacterianas, mas pode ter doenças virais também, né? Que podem dar linfonodomegalia, são essas ínguas.
E a outra causa de linfonodomegalia são os linfomas, que é a neoplasia, que são a doença do câncer desses gânglios linfáticos. E aí, esses gânglios linfáticos, eles vão aumentar porque tem uma proliferação anormal dessas células. O diagnóstico, ele só pode ser feito através da biópsia desse linfonodo. Então, a gente tem que tirar esse gânglio para fazer um exame anatomopatológico, né, um exame de biópsia, para a gente detectar essas células diferentes. Então, às vezes, a gente tem uma suspeita diagnóstica pelo exame físico, às vezes por alguns exames de sangue do paciente, mas o diagnóstico confirmatório é só pela biópsia. E o paciente tem que ir até o lugar, né? Se Exato. A gente fala do Brasil continental que existe para a população sem acesso a uma Exato. saúde básica, né? Exato. Eu tenho uma grande amiga hematologista, a doutora Paola Torres, lá no Ceará, que faz um trabalho fantástico pelo interiorzão do Nordeste, procurando exatamente esses sintomas e levando pacientes que passam 3 dias viajando para fazer a primeira consulta. Exato. E evolução do caso, enfim, é um trabalho de formiguinha também. Exato, né? a gente tem que realmente identificar precocemente, né, se tem algum, a gente chama de linfonodo suspeito, que é aquele linfonodo que não está tão típico do linfonodo reacional, né, sintomas também sintomas físicos do paciente, às vezes o paciente queixa que está tendo febre, uma febre mais prolongada, não associada a alguma infecção, o paciente às vezes perde peso também de forma inexplicada, tem o chamado suor noturno, que é aquele suor na madrugada, que às vezes precisa trocar o lençol, trocar o pijama, né, então esses são sintomas também que a gente deve ficar atentos para esses possíveis diagnósticos. Agora, deve ser também, apesar de toda essa dificuldade do diagnóstico e da abrangência do tratamento, né, como é um desafio para todos os médicos, na área da hematologia, deve ser muito gratificante também ver o avanço dessa ciência e dessas pesquisas, né? Com certeza, a hematologia é uma área que, graças a Deus, vem evoluindo muito no sentido de tratamento. A gente tem drogas novas a todo momento, drogas que a gente chama de drogas-alvo, então aquela droga que é mais específica para aquele tipo de problema do paciente, então ela vai ter uma ação melhor e ao mesmo tempo menos toxicidade, então isso é muito interessante, né? E a gente está cada vez mais evoluindo nessa área, principalmente da oncohematologia, no tratamento das nossas doenças hematológicas. O que há de mais moderno? A gente estava conversando agora no cafezinho aqui, delicioso, cafezinho com pão de queijo, uma broinha. A senhora não quis a broinha, né? Não Depois aceitei. Eu vou te oferecer de novo. A gente estava falando desse tratamento que faz brilhar os olhos dos pesquisadores. Com certeza, né? Que é o Carticel, né? Carticel, tratamento da leucemia? Leucemias e linfomas também, né? Que mais refratários, então realmente é um tratamento que aparece aí como grande promessa para o futuro, né? Já é um presente / futuro, já tem alguns países que utilizam de forma mais aberta, né? Então realmente é um tratamento bastante promissor, que ele é, como eu disse, mais específico para o tratamento daquela doença, tanto que a produção ela é muito artesanal dessa medicação, ela é bem específica para o tipo de doença e para o tipo de paciente, e que tem realmente obtido excelentes resultados. Como é que funciona? Então, na verdade, você vai como se fosse ensinar a sua célula de defesa a combater aquela neoplasia, mais ou menos como se fosse isso. Você recolhe a célula do paciente, você sabe qual o tumor que ele está sendo acometido. Pega a célula que está com problema, que está trabalhando contra o organismo. Você pega a sua célula normal, né, do organismo, que são os linfócitos T, que são nossas células de defesa, e tenta no laboratório fazer com que eles vejam e reconheçam e saibam combater melhor é um reforço, aquela neoplasia. É como se pegasse os soldados, vem cá soldados, vamos treinar. Vamos treinar. Isso, exatamente. Treina, tiro. E aí você devolve isso para o paciente. Volta. Isso, para poder combater de forma adequada. Então é um processo até mais artesanal, um pouco até demorado da produção desses medicamentos e que é bastante promissor, como eu disse. E ele é naturalmente caro. Bastante não caro. Está disponível ainda no Brasil? Ainda não, só para importação. E ele custa, é um preço proibitivo, aí, coisa de R$1 milhão, sim, mais de R$1 milhão até, isso, né? Isso. Não está disponível ainda no Brasil, mas tudo avança muito rápido, né? Sim. Os pesquisadores gostam de dizer que quanto mais a ciência evolui, quanto mais ela sobe, mais a tendência é o preço descer, né? A pesquisa faz isso, né? Sim, vamos torcer, né, para que chegue logo para o máximo de pessoas possível. Agora,
Por essa analogia aí de treinar a célula sadia para combater um tumor, a perspectiva é que essa tecnologia pode ser usada em todo tipo de câncer. Sim, a perspectiva é cada vez mais evoluir nessas pesquisas mesmo, né, para a gente poder cada vez mais ter mais indicações. E é isso que a ciência hoje busca, né, os estudos hoje buscam cada vez mais um número maior de indicações para o tratamento. Porque o sangue, como é que a gente pode falar de um tratamento, uma profilaxia para as doenças de sangue? Tem algo que seja específico para o sangue ou é para o corpo todo? É mais voltado para o corpo todo, né? Então, hábitos de vida saudáveis, atividade física, uma boa alimentação, né? Então, mas, por exemplo, as leucemias, né? A gente sabe que alguns fatores de risco para ela é exposição a alguns agentes químicos, radiação prévia, tratamento quimioterápico prévio, que são coisas que às vezes não dá para a gente se prevenir disso, né? Mas, assim, hábitos de vida saudáveis em geral e algumas doenças em específico, né? Por exemplo, como a gente comentou já, a anemia, né? Ter uma alimentação saudável, se o paciente tem algum fator de risco, procurar ver se não precisa de uma suplementação adicional, né? No caso de, por exemplo, doenças da coagulação, né? Evitar ficar muito parado, evitar o ganho de peso, né? Então, atividade física, controle do peso, alimentação, essas coisas gerais para o organismo mesmo. E até as doenças evitáveis, né? Evitáveis entre aspas, como a diabetes, por exemplo, né? Que acaba também tendo pontos de contato interessantes com problemas do sangue, né? Sim, a gente pode ter mesmo, né? O diabetes é uma doença sistêmica, né? Como a gente costuma dizer, então pode atacar diversos órgãos, né? Então a gente tem que ter um controle mesmo desses hábitos de vida saudáveis, né? Agora, com relação aos exames que a gente estava falando, existe também uma variedade de receitas caseiras, de suplementação para o sangue, assim, vitaminas, né? Qual é o cuidado que fica, já que nesse período pandêmico, que a gente acha que já acabou, mas que não acabou, e a gente cria uma agonia muito grande com relação à imunidade, isso também está ligado com a saúde do sangue, né? Sim, está ligado. Então a gente tem que só lembrar que a imunidade ele é um sistema muito complexo e muito maior do que simplesmente a avaliação dos leucócitos, né, da série branca do sangue do hemograma. Então o leucócito ele faz parte da nossa imunidade, claro, né? O número tem que estar normal, a gente tem que ter uma quantidade suficiente e uma qualidade boa da defesa. Então a nossa imunidade ela é um sistema muito mais complexo do que simplesmente a gente fazer uma avaliação do hemograma. Mas sim, a gente sempre deve atentar aos valores dos leucócitos, que são as células de defesa do nosso sangue. A gente pode ter, às vezes, um leucócito que a gente chama de baixo, que é chamado de leucopenia, ou a gente pode ter um leucócito alto, que é chamada leucocitose. E ambas as situações, elas devem ser avaliadas com cautela, porque apesar de podem ser coisas pontuais, às vezes até por uma virose pode alterar esse hemograma, mas se for uma coisa, dependendo da gravidade, dependendo da alteração em outras células do sangue, por exemplo, se tem uma anemia junto, uma plaquetopenia junto, dependendo do grau desse leucócito, alto ou baixo, isso merece uma investigação mais imediata, né, do hematologista e dependendo também, claro, sempre da história clínica do paciente. Então, se o paciente chega no consultório queixando que está sentindo mais cansado, infecções de repetição, uma febre que a gente não consegue descobrir a causa e você vê uma alteração no sangue, é sempre importante você pensar em alguma doença, talvez primária da medula óssea, nessas doenças que a gente vem comentando. Eu acho que é interessante a gente frisar que existe uma tendência, claro, muito natural da gente terceirizar a responsabilidade do cuidado da saúde, da nossa própria saúde, para o médico. Claro, faz parte do próprio trabalho da medicina. Mas a gente terceiriza demais, né? A senhora falou uma coisa muito interessante. Às vezes, o excesso de ferro está ligado, que é um problema que afeta o funcionamento do rim e também do coração, pode estar ligado a algo que a gente fez achando que era saudável, como a suplementação por conta própria. Exatamente. E muitas vezes a gente espera que o médico pergunte. E a gente não acha que é responsabilidade nossa falar do nosso histórico de cuidado próprio. Exatamente. Então é sempre importante na consulta médica o médico perguntar muito, mas o paciente também, qualquer detalhe às vezes faz a diferença para a gente poder pensar em algum diagnóstico. Mesmo que seja uma vitamina C ali. Exato. Então tudo é importante. Então é sempre importante a gente perguntar, mas também o paciente nos contar, né, alguma suplementação. Às vezes exatamente acha que isso não faz diferença, que isso talvez não é importante, é só uma vitamina. Então a gente tem pacientes, por exemplo, paciente que já tem essa doença que eu comentei, hemocromatose
medicamentosa e faz uma suplementação de ferro, isso certamente não é uma boa combinação. Então, sempre o paciente contar realmente todos os hábitos, né? Hábitos de alimentação. Então, essa questão do vegetarianismo, que está bastante mais frequente hoje do que era antigamente, é importante contar. Como eu disse, não é um problema ser vegetariano de forma alguma, mas isso é importante para a nossa anamnese, para a nossa formulação de hipóteses diagnósticas. Às vezes, por exemplo, vamos tomar vitamina C, a gente acha que a vitamina C é a mais boazinha de todas, aí o mercado aparece com uma vitamina C com arginina, aí a gente, poxa, eu estou tomando vitamina C com arginina, mas tudo bem. Poxa, é um componente importante ali para a informação do médico, sim, né? Com certeza. Arginina é algo que nutricionistas discutem até numa UTI, se vai colocar ou não. Exato. E está na prateleira ali do lado das balas. Exato. Então, sempre é importante mesmo contar, né, para o médico tudo que está sendo feito para a saúde, suplementação, de qualquer que seja a suplementação. E normalmente a gente quer logo essa imunidade e acaba se atrapalhando, tropeçando nas próprias pernas, buscando essa saudabilidade, né, doutora? Exato. Então, assim, a saúde, como eu disse, a imunidade, ela é um sistema muito mais complexo do que o que a gente imagina. Ele é muito bem feito, como todo o nosso organismo, né? Então, ele está preparado em condições normais para tentar nos defender do máximo de situações possíveis, né? E é claro que em alguns momentos a gente vai precisar de ajuda de alguma medicação, antibiótico, por exemplo, revolucionou muito, né, o cuidado desde muitos anos, mas então a gente precisa também entender até que ponto que a gente está precisando de alguma medicação, porque Sim. o nosso organismo normalmente ele funciona muito bem. Ele, né? ele já é uma máquina muito competente. Ele tem a autogestão, né? Então é sempre importante a gente realmente ter essa avaliação médica individualizada para saber o que cada um vai necessitar de suplementação, se vai precisar de suplementação, qual suplementação, qual dose. Isso também é importante, por exemplo, nas anemias por falta de ferro. Hoje se discute até a dose que a gente deve usar do ferro, se é uma dose mais elevada. Alguns discutem se não seria uma dose mais baixa, até para a gente melhorar a absorção. Então, tudo isso deve ser avaliado por um especialista. E para a outra ponta do assunto, né, que algo que assusta, uma doença ligada ao sangue, que tem uma palavra quase ligada à terminalidade, que é leucemia, né? Essa palavra, essa doença, ela está sendo tão trabalhada, tão investigada, que hoje ela já não tem mais essa letalidade presente nessas letras, né, doutora? Exatamente. Então, a leucemia, ela é um conjunto de doenças, né? Lembrar que a leucemia não é uma doença, quando você fala leucemia, não é uma única doença, é um conjunto de doenças do sangue, dos glóbulos brancos do sangue, neoplásicas, né? É um câncer do sangue dos glóbulos brancos. Então, a gente tem dois grandes grupos, digamos assim. Um vai ser a leucemia chamada de aguda e a outra a leucemia crônica. Então, a leucemia aguda, como o nome diz, ela é um aparecimento rápido, né, em semanas, dias, de um quadro em que a medula óssea ela vai ser substituída por uma proliferação de células anormais, que a gente chama de blastos, e com isso a medula não vai conseguir produzir as células normais do sangue. Então, isso vai se refletir no hemograma com células baixas do sangue. Então, a gente vai ter anemia, plaqueta baixa, e os glóbulos brancos, que são os leucócitos, eles podem estar tanto baixos quanto altos. Então, a gente tem, e o paciente vai se queixar, como a gente comentou aqui, da palidez, cansaço relacionado à anemia, às vezes sangramentos por causa da plaqueta baixa e febre, alguns sintomas de infecção. Então, isso, junto com o hemograma alterado, te faz pensar em alguma doença primária da medula óssea, como a leucemia. E nas leucemias agudas, a gente tem alguns subtipos dessas leucemias agudas que vão ter tratamentos diferentes, prognósticos diferentes, mas hoje, realmente, a gente tem uma melhora importante nos cuidados do paciente com leucemia. A gente tem, sim, com certeza, né, pensando em cura de vários deles. E podemos por outro lado, podemos só terminar, por outro lado, a leucemia crônica, por exemplo, como o nome diz, é uma doença mais indolente, que às vezes vai crescendo devagarzinho e tem algumas situações que a gente nem trata o paciente, que é no caso da leucemia linfocítica crônica, por exemplo, que nem todos os pacientes vão precisar de tratamento imediato. Então, lembrar isso, às vezes o nome assusta, mas a gente tem que identificar qual tipo de leucemia que a gente está falando, né? E é preciso falar sobre isso, né? Com certeza, as pessoas precisam conhecer, né? Entender, e maravilha, a senhora falou cura, né? Isso, então, o tratamento da leucemia aguda, ele é baseado em quimioterapia, né? Então, a gente vai selecionar o paciente, como eu disse, tem mais de um tipo de leucemia, os tratamentos
tratamentos vão ser diferentes, mas vão ser baseados em quimioterapia. A gente tem que lembrar que os pacientes mais idosos, a gente tem que ter um cuidado especial, individualizar esse paciente, saber se ele tolera o esquema de quimioterapia que a gente está propondo para ele, né? E lembrar do transplante de medula que a gente já falou, que vai estar aliado a esse tratamento. Alguns pacientes são selecionados, vão ter indicação de fazer o transplante e sempre pensando realmente na cura desses pacientes. Exatamente. E em pouco tempo para trás, o que se falava de sobrevida, né? Isso, exatamente. Era uma doença que era quase fadada já ao fracasso, né? E hoje a gente tem várias melhorias, tanto no cuidado quanto nos medicamentos, né, dos pacientes. Então, a leucemia crônica, por exemplo, a leucemia mieloide crônica, que é a LMC, a gente tem medicamentos bastante específicos para a doença hoje, que são comprimidos e que o paciente tem uma vida absolutamente normal durante, né, anos. Então, e era uma doença que até pouco tempo atrás era uma doença quase que fatal. O único tratamento possível era o transplante de medula, às custas de uma toxicidade, de uma mortalidade alta. E de uma incerteza muito grande. Exato. A gente tem uma mudança realmente aí nos últimos anos. Tivemos boas notícias aqui com a doutora Camila de Pádua, médica hematologista do Grupo Oncoclínicas. Te agradecer enormemente, doutora. Eu que agradeço. Grande abraço para Diamantina, cidade Obrigada. querida. E no próximo bloco a gente continua falando sobre doenças do sangue. A gente vai falar mais sobre trombose, formas de tratamento, principalmente formas de controle e também formas de evitar esse problema. Vamos conversar com o doutor Daniel Dias. A gente volta logo daqui a pouco.